Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando nesse sábado, dia 25 de maio de 2024. Que prazer estar aqui. Muito obrigado por abrir a sua casa, seu espaço, para a gente falar do Vasco. Eu ontem fiz um news, e geralmente quando a gente faz os nossos vídeos ou as nossas lives, cada um de nós tem a independência de seguir uma linha editorial, de fazer os títulos, de fazer as nossas capas, de bolar o programa. Tudo que sai do programa, roteiro, tudo sai da cabeça de quem está no comando. E ontem, fazendo o news à noite, lá no canal Atenção Vascaínos, eu me senti bem, me senti mais leve. Eu gosto muito de tomar banho, adoro tomar banho, tomo banho toda hora. Mas tinha tomado um banho, eram 6 horas, programa 9h30. Mas quando eu fiz a capa, Um Dia de Paz, eu fui tomar um banho. Eu fui rezar no banho. Fui agradecer, porque é um fardo muito grande a gente cobrir o dia a dia de um clube que só se mete em confusão, só tem problema. E confesso que nessas 2 últimas semanas tem sido muito difícil. Complicado, cansativo, angustiante, preocupante, triste. E de repente ontem a gente tem 2 notícias tão boas, 2 notícias que recobram a nossa esperança. E vocês me conhecem, pelo Vasco sim, mas eu sou muito realista, sou crítico ao meu clube, sou crítico às coisas erradas, critico jogadores, critico o estádio, não tenho problema nenhum, é minha função. Sou jornalista para ser crítico. E um crítico não quer dizer que a crítica tenha que ser uma crítica dura, contundente. Pode ser uma crítica construtiva. Então, é muito difícil a gente viver sempre tendo que ser duro, tendo que ser pesado. Começou na terça-feira com o jogo do Vasco com o Fortaleza. Jogo tenso, jogo difícil, jogo complicado contra um time vice-campeão sul-americano que estava vindo de um empate na Bombonera com o Boca. Vocês sabem o tamanho disso, né? E o Vasco vai e vence nos pênaltis, não perdendo nenhum pênalti, tendo um goleiro excepcional, jogando contra o Fortaleza completo, com o seu treinador argentino que está lá há 4 anos, contra uma gestão profissional que é comandada pelo ótimo Marcelo Paes, com jogadores obreiros, não tem nenhum craque, mas tem lá o Pikachu em grande fase, um Luthiero, um Pochettino, um João Ricardo, goleiro, um Tite, zagueiro. Tem um bom time, tem um time que briga, que está sempre lutando, está aí disputando de novo Libertadores, Sul-Americana. E o Vasco vence. E a gente abre o pós-jogo leve, feliz, com uma imagem que viraliza, minha, do Diego e do Marquinho, comemorando na arquibancada, como um grito de liberdade, um grito de independência, aquilo que a gente precisa, de ter alegrias. E eu me emociono e falo, a torcida do Vasco merece isso. Eu saí ali da cabine em alguns momentos para respirar um pouco e a cabine é grudada na arquibancada e vários torcedores vieram me cumprimentar e eu disse a todos eles, olhando no olho, vocês merecem muito isso. Vocês têm merecimento porque vocês seguram uma barra que é duro demais. Como diz aquela música, essa barra quer gostar de você. É isso. Então, o torcedor do Vasco tem na terça-feira um orgulho de sair na rua e ficar feliz. Na quarta-feira de ter classificado para as oitavas de final, de ter um time competitivo, de um time que não fez uma partida excepcional, mas ganhamos, pô. A gente vê o nosso rival às penas para ganhar do Amazonas. A gente vê o Palmeiras às penas para se classificar contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Não é sempre que o sol sorri para os outros.
Às vezes sorrir pra gente precisa sorrir um pouco mais pra gente. A gente tem uma semana com a chegada do Álvaro Pacheco, treinador. Foi uma grande notícia pelo seu astral e quantas declarações eu pude trazer durante a semana. Pessoa sensacional, cara positivo, alto astral, mas cobra, mas trabalha, mas grita, mas tá junto, trabalha, trabalha, trabalha. É isso. Alguém que tem fome, porque é a primeira grande oportunidade da carreira desse português de 52 anos, de sair do seu país e seguir um legado de Abel Ferreira, de Jorge Jesus, de Pedro Caixinha, de tantos portugueses que vão brilhando e fazendo grandes trabalhos aqui no Brasil e também em outros países da Europa. E ele vem para cá cercado de expectativa, com muito tesão, com muita vontade, vai zerar o trabalho, porque não tem vícios, conhece zero, vai experimentar jogador por jogador, já viu alguma coisa, e que avant-première foi o jogo de terça-feira, mostrar que, não, eu vou implementar, vou fazer o Vasco vencer, conheceu o São Januário, conheceu a estrutura, gostou do CT, gostou daquilo que viu dos processos de um clube que sim se organizou com a SAF. A SAF pode ter tido defeitos com a 777, e é claro que teve, mas ela se organizou. O departamento de futebol do Vasco é minimamente organizado. O campo, é claro que às vezes não vai. E isso é assim, porque só um vence. Só um vence. O Bahia, que hoje está aí, protagonista, ganhando, eliminando o Criciúma na Copa do Brasil também, ficou atrás da gente ano passado. Foi o 16º colocado. Por uma colocação não caiu para a segunda divisão. O futebol é assim, ele é feito de porradas, de durezas, de críticas. Eu estava vendo anteontem os 2 primeiros episódios, aliás, parabéns ao Bruno Maia, ex-vice de marketing do Vasco, como produtor do documentário do Romário. E o primeiro episódio, dando um spoiler aqui, o Romário fala da formação daquele time que em 94 é campeão do mundo, que vem desde 88, em Seul. E eu diria que até um pouquinho antes, em 85, no Mundial do México, quando o Brasil vence com o gol do Giovani, ali já começavam a surgir alguns jogadores. O Bebeto já estava nesse time. Nem todos foram, aliás, daquele time. Ninguém foi até 94, mas o Bebeto foi. Era muito novo, mas era uma geração de Mauricinho, de Paulinho, de Jorginho, que acabou indo, sim, à Copa de 94, de outros jogadores, Dunga, que também estava naquela seleção. Então, a formação foi em cima de uma vitória em 85, mas de uma derrota em 88, na final da Olimpíada. Um time que tinha o Romário, que tinha o Bebeto, que já formava ali uma boa dupla, que vai a 90 e sofre com a contusão do Romário, porque a formação do time precisou passar por provações. E assim são forjados os grandes times, às vezes passam por provações, passam por dificuldades. E já em 90 a gente tinha Tafarel, a gente tinha Jorginho, a gente tinha Mazinho, Ricardo Rocha, Dunga, Bebeto, Romário, já uma formação de um time que 4 anos depois é campeão do mundo. Então a gente está falando aí de um ciclo de 85 até 94, são 9 anos. E a gente vê um time do Vasco que pode não ser uma maravilha e até ainda traz muitas dúvidas, mas eu vejo uma espinha dorsal sendo montada. Um Léo Jardim, um Lucas Piton, um Léo Pelé. A gente tem, na contusão do Paulinho, uma tristeza, mas é um jogador que vai estar aí em breve, voltando para o ano que vem. Um Dimitri Payet, um Verratti. A gente tem uma espinha que está começando a ser montada, está começando a ser ajustada, que com alguns reforços e com um treinador competitivo, acostumado a dificuldades, nunca trabalhou num grande clube, mas sabe e faz boas campanhas, como fez com Vizela, como fez com Vitória de Guimarães agora. Então é uma grande notícia a gente ter um Álvaro Pacheco, um treinador sem nenhum vício, de conhecer jogador A, de privilegiar jogador B, de gostar mais de jogador C. Não. É bom, joga. Não é bom, não joga. Então, a gente tem essas boas notícias da semana que são coroadas
com a chegada do Felipe Coutinho ontem. Eu já falei aqui que eu tenho muito medo, e já deixei um comentário grande semana passada aqui, porque eu tenho muito medo como nós brasileiros, pelo fato de sermos muito apaixonados, nós encaramos o futebol como uma salvação das nossas vidas. E olha, eu não quero isso. Eu não gostaria de ver isso com o Felipe Coutinho. De que caso ele não jogasse bem, que as coisas fossem duras com ele. Que as críticas fossem pesadas com ele. Eu não quero isso. Tenho receio, sim, porque ele é um ser humano e que pode não ir bem. Mas acho que ele vai bem. Acho. Porque na vida, nada que é feito sem amor e carinho é bem feito. E acho que o componente amor é um componente muito importante. A gente tem uma imagem do futebol de que os jogadores só querem ganhar dinheiro, de que os jogadores apenas querem ter privilégios, tem carrões. Tem gente amadora ainda no futebol, gente. Tem muita gente que quer ser feliz no futebol. Já falei aqui para vocês da experiência que tive na minha vida com o Juninho Pernambucano. Meu maior amigo no futebol, cara que eu nutro uma amizade, um carinho absurdos. E que quando veio para o Brasil em 2011, veio por isso. Porque precisava sentir isso de novo. Não precisava mais jogar bola, mas queria sentir. E jogou em altíssimo nível em 2011. Na mesma dúvida que tem Felipe Coutinho hoje. O Vasco, por um detalhe, principalmente de arbitragem, não foi campeão em 2011. E por muita dureza, aquele lance do Diego Souza, nós não chegamos a uma final. Poderíamos estar disputando a final da Libertadores contra o Boca e, quem sabe, chegarmos à final do Mundial contra o Chelsea. Então, eu vi ali no Juninho o olho dele brilhar, de poder voltar, de poder encarar o torcedor que vê nele uma distância muito grande, de que não sabe que ele existe. E o Felipe Coutinho é a mesma coisa, para uma geração que é uma geração que viu muito pouco. O Felipe Coutinho, eu tenho idade para ser pai do Felipe Coutinho, mas eu tenho pelo Felipe Coutinho uma imagem diferente de um menino que naquele 2009, ali 2010, principalmente 2010, quando ele joga naquele jogo com o Botafogo e o Vasco ganha por 6-0, Felipe Coutinho eu acho que tem 11 gols com a camisa do Vasco, alguma coisa assim. É muito rápido, porque ele vai cedo para a Europa. A gente nem aproveita. Mas a gente via ali um menino talentoso, rápido, insinuante, driblador, passador, fazedor de gols, com aquele corte, aquela batida seca. E a gente via que era um menino que ia brilhar. E ele passa a ser uma referência de Vasco, porque nunca abandonou as origens. Sempre teve linkado ao Vasco de alguma forma. Estudou no clube, visita o clube, está nas paredes do clube. E isso para ele é muito importante. Porque, como eu disse, gente, o amor que hoje o Álvaro Pacheco, por exemplo, tem de estar aqui, que tem o torcedor do Vasco que brilhou muito, que carregou o time nas costas na partida da terça-feira contra o Fortaleza. O amor é fundamental em tudo, cara. E no esporte, podem acreditar, tem muita gente que ama o que faz. Que o dinheiro não é tudo. E para esse tipo de jogador, eu bato palmas. Porque num mundo tão mercantilista, tão capitalista, em que o dinheiro move tudo, propostas e milhões e milhões e milhões, Felipe Coutinho ganha 3 milhões e 500 mil reais por mês, gente. Quantos de nós temos que trabalhar para chegar a esse valor? E nem por isso ele deixa de ser humilde. Ganha o dinheiro que ganha pela capacidade dele, pelo talento dele, por ser um artista da bola, como ganham o Andrea Bocelli, como ganhavam Frank Sinatra, como ganham os grandes artistas do mundo, atores, atrizes, todos têm um talento, têm o que a gente chama em inglês de gift, têm um special skill, têm uma qualidade especial. Você sabe que, por exemplo, para ganhar o visto nos Estados Unidos, se você tiver uma special ability, se você tiver uma habilidade especial, alguma coisa especial, o visto é dado? Porque os americanos, eles querem ter as pessoas especiais, os extra-séries, morando em seu país. E esses caras têm isso. Esses caras têm isso. E sábios são aqueles que abrem mão de somente ganhar dinheiro, e tem que ganhar dinheiro, para serem felizes. E acho que assim como o torcedor do Vasco quer ser feliz, e quer ganhar,
que quer ganhar da maneira como ganhou. Sim, ganhar ali é duro, mas é tão prazeroso. Do Álvaro Pacheco, que larga Portugal e vem para cá aos 52 anos de idade, com uma esperança de um menino de 25, de um jovem de 20 anos. Tem o Felipe Coutinho, pelo amor de poder dar ao torcedor esse carinho. Atendeu a todos, como sempre atendeu, como sempre foi. Porque é, como disse o Jean Faísca, um de nós. Como o Álvaro Pacheco é um de nós, que já entende o que é o clube, como esses jogadores que hoje estão no Vasco, são jogadores que eu tenho um carinho especial, apesar da crítica. Fico duro quando critico o Medel, mas é um jogador de muito caráter. Como tem Pablo Verratti, criticado no início do ano, mas é um cara de caráter. O próprio Maicon errou no jogo com Fortaleza, foi mal, eu critiquei, todos criticamos, mas é um cara de caráter. São jogadores que abriram mão de certas coisas, passaram por provações e dificuldades e estão aqui. Como o Léo Pelé, que fez um depoimento lindo. A revista Players Tribune, que ele fala sobre isso, sobre a identificação dele com o Vasco como se estivesse aqui há anos. Tenho certeza que da mesma forma o Léo Jardim, que saiu do obscuro futebol francês lá, do Lille, e vem para o Vasco para ir para a seleção brasileira. Então, tem amor no futebol, tem carinho no futebol, tem apreço no futebol. São coisas que valem, e valem para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Às vezes a gente abrir mão e usar o nosso coração para tomar algumas decisões. Às vezes ser muito racional não nos faz bem. A racionalidade é importante para alguns momentos, mas para outros é tão mais prazeroso você errar pelo coração. Quantas vezes? Às vezes estou duro, estou às vezes sem dinheiro, estou com um pouco mais de aperto. Vem minha filha e diz para mim, pô pai, não se preocupa não, mas quando tiver aí um dinheirinho, pô, você pode comprar uma blusa para mim? Porra, isso me mata, cara. Isso embola. É como um pai que quer dar um leite pro filho. Eu entendo muito quem passa essas dificuldades, quem tem essas dificuldades. E a gente dá jeito, porque a gente sente amor por aquilo. Como eu tenho certeza que o Felipe Coutinho, de ontem para hoje, dormiu pensando, porra, que legal ouvir isso. Que legal ouvir, irmão, que bom que você está voltando pro Vasco, você é um dos nossos. Como falou o torcedor que estava ontem lá no Galeão. Como alguém vai ligar o 220 vai chegar para o Pacheco e botar uma boina e dizer, tô contigo, Portuga. Tô contigo, cara. Vamos, opá. Porque ele vai olhar para a arquibancada e vai ver um monte de maluco de boina. E o que ele precisa fazer? Trabalhar, honrar, amar o que faz. Então ontem, quando eu fui fazer o news, como eu disse, eu tomei um banho antes, para rezar, para agradecer. Porque a gente apanha muito, a gente sofre muito, a gente passa por muitas dificuldades. Como eu disse, eu já vi muito o Vasco campeão, já vi o Vasco muito na crista da onda. E ontem eu tive um déjà vu, um revival. Pensei assim, caramba, hoje só tem notícia legal, cara. Porque vocês acham que é bom pra gente dizer que o salário está atrasado, que o direito de imagem? Eu vejo tanta gente que nos critica por isso. Não tem pra onde correr. Eu vi um torcedor que fez um comentário com o Emerson lá. Ah, o Flávio às vezes parece que dá notícia com prazer. Fala isso não, cara. Você não sabe como isso faz mal a mim. É dor de estômago, é dor de cabeça, é preocupação, é não dormir direito. E eu digo a vocês do fundo do coração, o Vasco tem feito muito isso com todos nós. Se você pegar a cara da gente há 5 anos atrás e pegar hoje, além do tempo que nos desgasta, todos nós estamos mais desgastados. Não há dúvida disso. É muito difícil isso aqui. A gente ter esse nicho do Vasco e cobrir um clube que, diferente dos demais, sabe, tem tido felicidades. A gente tem exemplos claros das marcas que nos apoiam. Apoiam porque acreditam no Vasco, acreditam no canal, acreditam no trabalho que a gente faz. E é o que nos sustenta, e é o que nos leva, é o que nos impulsiona.
E como a gente falou outro dia, eu e Jean, inclusive, numa live, tem coisa boa guardada pra gente lá. Eu quero muito acreditar e eu falo isso todo ano e vou continuar repetindo. Em algum momento tem alguma coisa muito grande para nós. Tem alguma coisa muito especial para nós. E que a vitória de terça-feira, que essa semana com a chegada do tão motivado, do tão alto astral Álvaro Pacheco, e com a volta do querido Felipe Coutinho, que é a cara do Vasco, para casa, rico, milionário, mas querendo a maior riqueza que é o amor, sejam inícios aí de momentos melhores, momentos felizes, que a gente tenha um ano mais em paz, que a gente tenha uma janela boa, com contratações desse nível, de pensar grande, de pensar alto, de investir, de tentar, de fazer, não ter medo, de buscar bons investidores, que o presidente Pedrinho faça isso, que ele continue fazendo, que ele lute pelo que é bom, pelo que é correto. Que o Vasco possa ter jogadores do tamanho de um Pedrinho, de um Juninho, de um Edmundo, de grandes jogadores da história do Vasco, de um Roberto Dinamite. É o que a gente precisa. O torcedor do Vasco precisa ser feliz. O torcedor do Vasco, a quem eu estendi a mão na terça-feira depois do jogo, é para esse cara. É para essa gente. Como aquele motoqueiro lá que parou o Felipe Coutinho para tirar uma foto e que não lavou a mão. É para essa gente, cara. É para esse torcedor louco, enlouquecido, que faz uma festa linda a cada jogo. Essa torcida merece ser feliz. E vai ser. E vai ser. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. A tristeza tem sido grande, a alegria tem demorado a chegar, mas faz parte da nossa vida, da nossa resiliência. Lembre-se sempre que um dia não nos deixaram jogar um campeonato porque tínhamos negros e operários. E nós dissemos não a eles. Nós ganhamos deles. E eles pediram para a gente fazer um estádio. E nós fizemos. Sempre fomos à parte, ao largo da sociedade. E a gente está aqui, firme e forte. Não nos esqueçamos nunca da origem do Vasco. E vencer assim é sempre melhor. Dá sempre muito mais prazer. Bem-vindo, Álvaro Pacheco. Bem-vindo, Felipe Coutinho. Bem-vinda a paz. Bem-vinda a alegria. Que seja duradoura para esse torcedor que merece demais. Tá bom? Daqui a pouco tem uma live com o Sérgio Quinde, com membros do canal Atenção Vascaínos, no AV1, no Atenção Vascaínos, para discutir tudo isso da semana. Vamos dar voz ao torcedor para que a galera possa discutir e falar sobre todas essas situações que estão ocorrendo aí no Vasco. Felipe Coutinho, Álvaro Pacheco, 777 contra a CRVG. Vale a pena conferir, tá bom? Grande abraço para vocês, um ótimo final de semana. Tchau, turma.